Abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Capítulo que fala do sofrimento vicário do servo do Senhor. Quero ler com vocês a partir do verso 1 até o verso 7. Todos acharam, amém? Diz assim a santa palavra de Deus. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado, e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pai do céu, nós queremos que, em nome de Jesus, o Senhor nos dê entendimento do alto, Senhor, para a tua palavra, para que vamos ouvir, Senhor, nessa bendita manhã de domingo. Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o advento de Jesus, que é comemorado agora, no dia 25 de dezembro, é, sem dúvida nenhuma, um movimento da pessoa de Deus, o Criador, em direção da humanidade perdida. O texto que mais me mostra essa verdade, o texto que mais me aquece o coração, é João 3,16. Ele revela a vontade de Deus para nós quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, quando lemos esse texto, dizendo que Deus amou o mundo, fala de um amor tão maravilhoso e tão completo e tão perfeito, que faz com que o próprio Deus demonstre plenamente o quanto amava os homens na entrega do seu Filho. O Antigo Testamento vai falar desse Jesus, como lemos aqui no capítulo 53 de Isaías, que Deus planeja e escreve dizendo que este servo sofredor vai tomar sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Num relato
700 anos antes de Jesus nascer da sua morte de cruz. O que eu quero que vocês percebam é que Deus planeja, na eternidade, Deus faz uma promessa de que esse Messias viria, e Deus cumpre no advento, no nascimento do menino Jesus, como nós tanto ouvimos e conhecemos. A beleza do texto bíblico, a beleza da história, é que é difícil amar alguém que não nos ama. É extremamente difícil amar alguém que nós sabemos que nos odeia. É difícil você amar alguém que aponta o seu erro. É difícil você amar alguém que age contrário a tudo que você gosta e a tudo que você ama. Como é que eu amo alguém que faz tudo o que eu não quero? Como é que eu amo alguém que faz tudo ao contrário do que eu peço? A grande beleza do amor de Deus é que foi exatamente isso que Deus fez. Deus dá o seu Filho, Jesus, por pessoas que não mereciam, que não o amavam, que não o procuravam. E muitas vezes eram rebeldes. Nós gostamos de entregar amor recíproco. Nós gostamos de dar amor e receber amor. Nós gostamos de fazer o bem a pessoas que nós entendemos que merecem. Ah, essa pessoa merece a minha amizade, eu vou fazer tudo por ela. Ah, essa pessoa é meu amigo, ah, eu vou fazer tudo por ela. Deus fez com os inimigos dele, com quem o odiava. Deus amou um povo rebelde. Deus amou um povo apaixonado por si mesmo, que se esquecia continuamente da sua lei, da sua vontade e de tudo que ele dissera dentro da história de Israel. Esse povo, por diversas vezes, se manifestou rebelde e fazia tudo como se fosse uma pirraça. Pai e mãe sabem que amor é esse, né? Porque às vezes os nossos filhos, eles testam o nosso amor, eles testam a nossa autoridade, eles testam o tempo inteiro. E às vezes são rebeldes, e às vezes crescem e fazem coisas absurdas mesmo. Mas o nosso coração não cessa de amar. O amor de Deus é assim, o amor de Deus é esse amor de pai que continua amando, apesar de nós, apesar da humanidade, apesar dos nossos erros, apesar de sermos rebeldes, teimosos. Deus continua nos amando. É por isso que ele deu o seu filho. Jesus, explicando a Nicodemos, ele vai falar de uma verdade tremenda. Que Deus deu o seu Filho ao mundo para salvar a humanidade. Jesus veio ao mundo para se entregar por amor. Para morrer morte de cruz por amor. Jesus é aquele que aceitou a dura humilhação dos açoites, do chicote, de ser cuspido, humilhado. Aceitou a humilhação da cruz, de ser presa naquele madeiro, preso ao madeiro, mas ele fez tudo isso em nosso lugar. O texto de Isaías diz que olhavam para ele e tinham como um desprezado. O texto de Isaías diz que as pessoas olhavam para ele e viam preso na cruz como alguém que perdeu toda a sua beleza, desfigurado. Do tanto que ele apanhou, do tanto que ele sofreu. E ele aceitou isso.
Quando Jesus diz que Deus amou o mundo, ele fez isso na eternidade. Nos amou em nossa dureza, em nossa insensibilidade, em nossa rebeldia, nos amou em nossa desobediência. Ele nos amou com os nossos corações duros e teimosos. Irmãos, é um amor tão abundante, tão prodigioso, tão inexplicável, que a gente se pergunta como é que alguém tão bom pode morrer por pessoas tão ruins. É exatamente essa a grandeza de Deus. O mundo é o alvo do amor de Jesus. Quando chegamos no Natal, nós celebramos exatamente isso. O Messias veio ao mundo nos salvar. E no texto que nós acabamos de ler, vai dizer que o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre Jesus. Nós fomos sarados das nossas enfermidades, das nossas mazelas. Nós fomos sarados da nossa rebeldia, da nossa falta de amor. Nós fomos sarados e aprendemos a amar a Deus e o próximo. Exatamente porque Jesus nos ensinou o que é amar, se entregando por nós na cruz. Nós estávamos em guerra contra Deus, nós estávamos em litígio. Após a morte de Cristo, nós estamos com a paz completamente efetivada entre nós e o Criador. Nós estávamos doentes com o pecado e Cristo foi a cura para este mal. O texto diz, no verso 10 desse capítulo 53 de Isaías, que o Senhor agradou-se, que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E eu olho esse texto e fico me perguntando, não é que Deus seja mau. É justamente o fato de que Deus ele é tão bom e tão maravilhoso que ele entregou Cristo para morrer e sofrer no nosso lugar. Agradou a Deus ver Jesus morrer no nosso lugar para que todos nós fôssemos salvos, sarados, curados, transformados. O texto mostra claramente que a sua alma, verso 10, foi como oferta pelo pecado. A alma de Jesus, a sua santidade, a sua justiça, o seu amor, foi entregue no nosso lugar. O justo por todos os injustos. Deus mostra isso quando Adão e Eva desobedecem. E Deus disse, olha, se vocês me desobedecerem, vocês vão morrer. Vocês vão morrer. E Deus precisa justamente efetivar a sua justiça. E você sabe o que Deus faz? Ele mata um animal no lugar dos dois. Deus atenua a pena e mata um animal que nada fez, que era justo, que não desobedeceu, que estava fazendo tudo que Deus mandou fazer, enquanto animal que ele era. E Deus mata esse animal, verte o sangue dele e cobre Adão e Eva com pele desse animal. Ou seja, alguém tem que morrer, porque eu disse que alguém tinha que morrer. Deus está mostrando naquele animal o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi isso que Deus fez conosco. Ele condenou o seu próprio filho à morte, e não a sua criação. Isso foi mais agradável aos olhos de Deus do que ver toda a sua humanidade perecer por causa da desobediência. Agradou o Senhor moê-lo. Foi tão terrível que Deus, no momento da morte de Jesus, ele escurece os céus. O texto diz que vira noite.
E a beleza é entender que Deus sofria tanto que ele separa-se. Porque todo o pecado e toda a ira dele seria lançada sobre Jesus. Então, quando Jesus sente a angústia do inferno naquela cruz por nós, e onde Deus está, não há pecado, então foi a primeira vez que pai e filho se separam. E quando Deus tira a sua presença daquele lugar, Jesus grita, Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que você me desamparou? Irmão, Jesus ficou sozinho naquela cruz. Por mim e por você. Foi por você que ele morreu na cruz. E Deus idealizou, fez todo um projeto para que Cristo desse tudo de si naquela cruz. Por mim e por você. O texto de Isaías mostra claramente. No verso 11 diz, assim voltarão os resgatados do Senhor. Porque aquele que morreria pelos nossos pecados, aquele que entregaria a sua alma pelos nossos pecados, resgataria o seu povo, traria de volta aqueles que desobedeceram e foram lançados fora do jardim. O meu servo justo justificará a muitos, levará sobre si as nossas iniquidades. Jesus veio ao mundo, e é isso que nós comemoramos no advento, no nascimento do Messias, para assumir todo o sacrifício que cada um de nós deveria fazer. E ainda que fizéssemos esse sacrifício, não seria aceito, porque não seria perfeito, seria um sacrifício pecaminoso. E a lei de Deus, que é perfeita, requer um sacrifício perfeito. De alguém justo, de alguém puro, de alguém que não mente, de alguém que não erra, de alguém que ama o tempo todo e de alguém que é capaz de morrer por aqueles que ama. Jesus é aquele que nos consola. Jesus é aquele que toca na nossa vida, nos purificando. Quando eu olho para o texto de João 3,16, eu vejo exatamente esse texto de Isaías. Eu vejo exatamente o que está sendo dito aqui. O verso 11 de Isaías 53 diz que ele verá o fruto do penoso trabalho, a sua alma, do trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. É lindo esse texto. 700 anos antes da vinda do Messias. Então, João escreve as palavras de Jesus a Nicodemos. Fala desse amor de Deus, que amou profundamente o mundo e que entregou o seu Filho, e ele diz uma verdade que nós precisamos ouvir nessa manhã, que todos nós precisamos entender e ouvir. Quem nele crê, para quem nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma cláusula para que os nossos pecados e as nossas iniquidades sejam lançadas sobre Jesus. Para que ele assuma o nosso lugar de vicário. Vicário é aquele que é vice. Vicário é aquele que assume o lugar do outro. É aquele que é absolutamente necessário. Jesus é essa pessoa. E a cláusula é que nós precisamos crer que o menino que veio ao mundo, no seu advento,
nessa festa linda dos anjos com os pastores, desse menino que não encontra lugar no mundo e que vai ser colocado numa manjedoura, no lugar onde os animais comiam. Esse menino que vem num lugar de pobreza e miséria, que é exatamente o que a humanidade é, miserável em seu pecado, pobre em sua relação com Deus. Vai vir essa justiça bela, em que os anjos vão cantar, as luzes vão chegar ao mundo, iluminando aos homens para entender essa salvação. E é exatamente por isso que Jesus veio, para que não pereçamos. Perecer aqui é morte eterna. Esse é o destino de todos aqueles que não aceitam Jesus como seu Salvador, como seu Mestre. Esses encararão Jesus como juiz. Esses encararão Jesus como aquele que conhece os nossos pecados. Deus, na morte de Jesus, cobriu a nossa culpa. Foi exatamente isso que o amor de Deus nos proporcionou. Nós morremos e renascemos para Deus. É por isso que Natal é tempo de nascimento. Não só o nascimento do Messias, mas o nascimento de Jesus dentro dos homens, dentro daqueles que creem, dentro daqueles que professam o seu nome. É Natal todos os dias que alguém professa Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Aquela pessoa nasce de novo. A Bíblia diz que há festa no céu. Com esse novo nascimento, nós nascemos do alto, nascemos da parte de Deus e somos lavados e sarados. Merecíamos punição eterna, merecíamos que a justiça de Deus fosse feita. Então Deus deu o seu Filho e podemos festejar. Deus deu o seu Filho e fez a expiação pelos nossos pecados. Deus deu o seu Filho e agora eu posso viver em novidade de vida. Deus fez uma propiciação. Pastor, que palavra enorme, o que é isso? É quando Jesus morre na cruz e o seu sangue é derramado. Deus que não era propício, Deus que não era ao nosso favor, passa a ser ao nosso favor. Agora temos Deus e Deus é aquele que está conosco, Deus é aquele que conduz a nossa vida. O amor de Deus é uma entrega surpreendente do seu Filho. É por isso que Natal não é a festa mais importante da cristandade. O Natal é lindo, o Natal é belo, o Natal tem toda aquela poética das luzes, dos presentes. Mas a maior festa da cristandade é a Páscoa, e que nós tanto esquecemos. Não é? É porque Jesus veio ao mundo para a Páscoa, porque nascer todo mundo nasce. Agora, ressurgir dos mortos, só existe um. Jesus de Nazaré. Por isso que o Natal é a preparação do nosso coração para o que virá. Páscoa. É por isso que o Natal me lembra que o Deus onipotente trouxe ao mundo o seu Filho para cumprir a sua promessa de que ele morreria pelas nossas iniquidades. E essa deve ser no meu coração o motivo de maior alegria. Porque Deus manifestou o seu amor ao mundo, entregando o seu Filho Jesus. E o texto diz assim em João, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu encerro dizendo que a missão do menino Jesus vindo ao mundo é nos entregar essa vida eterna.
E que essa vida eterna, uma vez dada a nós, jamais pode ser retirada. É um presente de Deus. Um presente eterno. É uma recompensa eterna por uma atitude histórica, dentro da história do Filho de Deus, de vir ao mundo, viver a justiça, cumprir a lei, ser humilhado, ser vilipendiado, cuspido, preso numa cruz, mas ressuscitar e ser assunto aos céus. Tudo isso aconteceu na história. Estamos vivendo, dezembro de 2023, depois de Cristo. O amor de Cristo, meus irmãos, deve nos levar a confessá-lo, a aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador, como nosso Mestre. Devemos aprender a caminhar com Ele, para que aí sim possamos desfrutar dessa vida eterna. Vamos orar? Pai do céu, nós te entregamos, Senhor, as nossas vidas. Te entregamos, Senhor, tudo que somos, tudo que temos. E te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, teu Filho nos limpe de todo pecado, de toda mágoa, de toda ferida, de toda desobediência que há em nós. Obrigado, Deus, pelo advento do Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor enviou ao mundo para nos limpar das nossas iniquidades, das nossas feridas, das nossas mazelas. Nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Vamos ficar de pé? Receber a bênção, queridos. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, e sobre a Igreja de Cristo, espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe, te dê uma excelente semana e um excelente Natal. Amém. Em nome de Jesus. Amém.